Olá, boa noite. Mais uma live da Matra 12 no domínio @Matra 12 Brasil. Vamos começar a live. Boa noite. Boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao domínio da Matra 12, @Matra 12 Brasil. Por favor, olá Érica, tudo bem? Doutor Jean, Doutor Jefferson, muito bem-vindo, muito obrigada pelo auxílio, pela ajuda na divulgação. Vamos esperar a doutora Maria Antônia. Oi Simone, Mari, tudo bem? Que bom te ver aqui. Estão me ouvindo bem? Doutora Maria Antônia Amboni, que é gerente executiva de Relações do Trabalho da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Vamos esperar ela entrar. Tudo certo? Então, que bom. Suporte a postos, é isso mesmo, Érica. Muito obrigada. Bom te ver aqui hoje, Mari. Consegui um tempinho, né? Oi, mãe. Tudo bem? Oi, doutora Gisele. Doutora Maria Antônia acabou de ingressar. Vou chamá-la. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Ah, ela já se convidou aqui. Maravilha, assim que eu gosto. Doutora Maria Antônia Amboni é advogada e gerente executiva de Relações do Trabalho da Fiesc. Nossa convidada de hoje. Olá, tudo bem? Como é que vai, dona Patrícia? Tudo bom? Tudo jóia, que bom. Deu tudo certo, né? Só vou me ajeitar aqui para aparecer melhor um pouquinho. Tá? Não, tá certo. É que a gente se ajeita e depois aparece uma outra pessoa, né? Aí a gente tem que dividir a tela com a outra pessoa. Esse que é o problema. Não, mas tá tudo certo. E aí, aqui também. Peraí, eu não entendi o que a senhora disse. Eu também estou organizada aqui para conversar com a senhora. Então tá bom, que bom. Finalmente conseguimos. A live estava programada para o dia 30/6, quando houve o ciclone em Santa Catarina. Nós aqui em Lages ficamos sem luz e sem internet. Sem luz até às 20 horas e sem internet até mais ou menos metade da madrugada do dia seguinte. Então, era impossível que nós fizéssemos a live, levássemos a efeito, porque a gente ia ter uma situação de poucas pessoas presentes. Primeiro, eu não teria condições técnicas, né? E ainda que tivesse, todo mundo ficou numa situação muito complicada. Vou registrar aqui a chegada da Dina. A Dina é funcionária da Matra 12 e os nossos funcionários da Matra 12 estão sempre aqui nos prestigiando e nos acompanhando nas lives. Isso é muito bom. Bom, nós já temos um número bastante bom para 4 minutos de live. Nós temos 32 pessoas. Oi, Zelaide, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Doutora Maria Antônia, me ouve bem? Oi, eu estou lhe ouvindo bem, estou lhe ouvindo bem. Então tá. É porque eu tive a sensação que eu estava falando sozinha e estava parada. Não, tinha. Tá. Então hoje... Pode falar. Pode falar. Estava a dificuldade da última, da tentativa daquela live do dia 30, né? Aí, aquele ciclone que veio, ficou impossível, né, de fazer a live. Foi, infelizmente, mas estamos aqui hoje, dia 9/7/2020, às 19 horas, para fazer mais uma live no domínio da Matra 12, @Matra 12 Brasil. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, de todos que nos seguem, que compartilham, que curtem as nossas publicações. Quero registrar que nós, em abril de 2020, tínhamos 1.200 seguidores. Hoje temos mais de 2.600, ou seja, num curto espaço de tempo de pandemia, nós conseguimos produzir um conteúdo que agradou o dobro dos seguidores que nós tínhamos. E para isso, primeiro eu vou me apresentar para quem não me conhece.
Eu sou Patrícia Santana, juíza titular da primeira vara do trabalho de Lages, gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, diretora de comunicação da Amatra 12 e conselheira da Anamatra. Registro agora a presença do Everton, também funcionário da Amatra, que nos prestigia aqui. Bom, as lives da Amatra 12 foram criadas nesse momento de pandemia com a ideia de transmitir conhecimento, transmitir e trocar conhecimento. Além de trocar, levar reflexões para esse momento difícil que nós estamos vivendo. Nós precisamos de outras formas de contato do que aquelas convencionais que nós tínhamos. E as lives nada mais são do que isso. Nossos convidados das lives são pessoas que consideramos terem conhecimento adequado para aquele assunto. A doutora Maria Antônia Amboni, eu entendo que tem mais do que esse conhecimento adequado. Ela é uma representante da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, da Fiesc, e eu já conheci há algum tempo, e ela tem, além de conhecimento técnico, é uma pessoa que representa a própria Fiesc, ela veste a camisa da Fiesc. Bom, dito isso, eu quero registrar que essa live era para ser no dia 30/6, ou seja, um dia depois da live da doutora Érica com o doutor Walter Beirich, que tratou sobre a pandemia sob o olhar da representação profissional. Nós hoje vamos falar da pandemia sob o olhar da representação patronal. Estamos trazendo um outro ponto de vista do outro sujeito da relação de trabalho, com a ideia de dar voz tanto a empregados como a empregadores, a empresários. Vou fazer a apresentação da nossa convidada. A doutora Maria Antônia Amboni é gerente executiva de Relações do Trabalho da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. É advogada e tem curso de pós-graduação e de Direito do Trabalho na Univale. Sobre a Fiesc foi fundada em 1950 e é mantida e administrada pelo setor industrial, que é, sem dúvida, um dos alicerces da economia catarinense. A Fiesc atua na defesa de uma Santa Catarina dinâmica no setor industrial. A Fiesc também atua no sentido de criar fortes lideranças empresariais e auxiliar na construção de uma indústria moderna. A Fiesc, sem dúvida, tem uma representatividade sem igual. Ao todo, são mais de 140 sindicatos filiados, 16 vice-presidências regionais, além do apoio de câmaras especializadas e do suporte qualificado da área técnica. A Fiesc defende a valorização da negociação e a urgência da redução da carga tributária. Além da necessidade de considerar a realidade regional no estabelecimento de normas. A Fiesc é uma grande parceira do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, do qual eu sou gestora regional. Doutora Maria Antônia, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e a senhora tem a palavra para as suas considerações iniciais. Boa noite, doutora Patrícia. Gostaria de agradecer o convite que a senhora fez em nome da Matra. Dizer que é um prazer estar aqui participando dessa live. E há pouco eu vi o cumprimento aqui do doutor Walter, que está nos assistindo, que fez a live representando a representação dos trabalhadores. Boa noite, tanto o doutor Walter, que está aí. É um prazer tê-lo conosco. E dizer da importância desse tema, como a senhora colocou, desse momento difícil que estamos vivenciando em decorrência da pandemia, em decorrência do coronavírus. Então, eu acho que é muito importante estar aqui hoje, poder conversar um pouco, mostrar as ações, as iniciativas da Fiesc, e dizer que, como a senhora colocou, esse ano a Fiesc fez 70 anos, né? E teve como lema indústria o estado da arte, porque nós entendemos que produzir é uma arte. A produção tem que ter eficiência, tem que ter qualidade, tem que ter inspiração.
Então, o lema desse ano da Fiesc foi Indústria, o Estado da Arte. Então, foi por videoconferência, né, o evento, mas foi muito bacana comemorar os 70 anos da Fiesc. Não, e não só pelo tempo que a Fiesc tem, né? Mas também pela representatividade. Quando eu fui fazer a pesquisa para ver, para falar sobre a Fiesc, eu fiquei de fato muito impressionada com essa quantidade de 140 sindicatos filiados, 16 vice-presidências regionais. É, sem dúvida, uma representatividade muito importante. E a Fiesc é conhecida por essa representatividade, por sua excelência. Tem uma pessoa que nos assiste aqui, ela está me ajudando no currículo da doutora Maria Antônia, e eu vou agradecer muito e vou ler o que ela está escrevendo aqui. Doutora Maria Antônia é advogada com maior experiência em negociação coletiva em Santa Catarina, profissional dedicada e conhecedora do assunto. Muito obrigada, doutora Maria Antônia. Vamos começar, então. Eu selecionei uma primeira pergunta para a senhora, para a gente começar as nossas reflexões aqui. Sobre o aspecto prático, em tempos de pandemia, como tem sido o atendimento que a Fiesc tem prestado às empresas? De que forma está sendo feito o contato? A procura é grande? Qual é o assunto mais demandado? Bom, doutora Patrícia, a Fiesc, quando o governador editou o decreto 515, que ele declarou a situação de emergência em Santa Catarina, o presidente da Fiesc, doutor Mário César de Aguiar, criou uma central de atendimento às indústrias. Então, foi um canal muito importante para se comunicar com as indústrias nesse período de pandemia. E dentro desse canal, está dentro do observatório da Fiesc, da Federação das Indústrias, então todas as informações desde a pandemia estão no observatório da Fiesc, e lá se encontram informações de Santa Catarina, do Brasil e do mundo com relação ao coronavírus. Tem todas as ações e iniciativas da Fiesc nesse portal. E tem também questões separadas por temas. Temas como financiamento e crédito. A senhora sabe que tem sido um grande problema das indústrias, o crédito, né? Nessa dificuldade toda que elas estão vivenciando, o crédito tem sido fundamental. Mas tem sido muito difícil o crédito chegar para essas indústrias. Então, a Fiesc está fazendo um trabalho para que ela tenha uma Câmara também de micro e pequena empresa, que também fez reuniões sobre esse assunto, porque o crédito hoje é a sobrevivência das empresas, né? A senhora sabe que em Santa Catarina, para se situar aí para quem está nos ouvindo, pequenas e médias empresas são em torno de 97%. E elas representam, empregam 46% dos trabalhadores. E as grandes e médias empresas, em torno de 2,2%, empregam 50 e poucos por cento dos empregados. Então, se não tiver crédito para essas empresas, elas não vão sobreviver diante dessa crise que nós estamos vivenciando. Outro ponto muito importante, que tem sido muito demandado, foram as questões jurídicas. Desde que começou a pandemia, muita legislação tem sido editada pelo governo federal, governo estadual, pela municipal. Então, são muitas informações também com relação a toda essa legislação que saiu nesse momento, para atender esse momento de excepcionalidade, né, da pandemia. Então, a Fiesc trabalhou muito nas questões jurídicas, respondendo para as indústrias, orientando as indústrias, né? Com relação às medidas provisórias editadas pelo governo também, essas medidas que vieram para garantir a manutenção do emprego, né? Então, muitas perguntas com relação às questões jurídicas. E também muitas... Pois não. Não, pode. Eu estava aqui pensando, só desculpa pela intervenção. Se nós, né, que recebemos se nós que temos conhecimento jurídico, porque somos formados em direito, recebemos as MPs e a gente tem muita dúvida sobre o alcance de alguns dispositivos e como processar aquilo, imagina um dono de uma pequena empresa
e uma média empresa que, às vezes, tem dificuldade de obter uma assessoria jurídica, né? Então, eu estou ouvindo e estou maravilhada com essa possibilidade. Eu já imaginava que havia, mas com esse auxílio jurídico que é muito importante. Justamente, como a senhora está falando, é muita legislação, é difícil fazer, e foram muitas que foram quase que diariamente, né, doutora Patrícia? Então, foram muita dedicação do corpo jurídico, dos advogados da Fiesc, né, nosso diretor jurídico institucional, doutor Carlos José Curtis. Então, a gente se uniu mesmo e fez todo esse atendimento à indústria. E com relação à saúde e segurança, a parte de saúde e segurança, a Fiesc, por meio do SESI, também teve um papel muito importante. Ela colaborou junto com o governo do Estado nos protocolos de segurança, tanto para a indústria, para o comércio, quanto para o transporte. Olha. Então, tem um papel muito importante. E o COFIN, que é o Conselho das Federações Empresariais, também sempre tinha, junto com a Fiesc, integra também esse Conselho das Federações Empresariais, também tinham reuniões diárias com o governo, porque a intenção era fazer a reabertura da atividade econômica com segurança. Então, sempre tinha essas reuniões diárias com o governo e esses protocolos foram fundamentais para a reabertura da economia, né? E outro ponto importante... Desculpa a intervenção, o que é importante também, porque a gente está sentindo mudanças diárias, né? Todo dia a gente tem um dado novo, um número novo e um evento novo para a gente avaliar a respeito da questão das condições de trabalho. Sim, essas questões tem tudo vai acontecer com o decorrer da própria pandemia, né? Aí a gente tem que... A avaliação é conforme está desenvolvendo ou não a doença, né, doutora Patrícia? Isso. E com relação ao Senai, o Senai foi muito importante, atuou muito na manutenção e no conserto dos ventiladores pulmonares. Então, teve uma situação importante e hoje já tem mais de 60 ventiladores pulmonares consertados pelo Senai, para que os hospitais voltem a utilizar, né? Então, e também tem o fundo empresarial, o nome é Fundo Empresarial de Reação Articulada, que foi criado também, a Fiesc também criou esse fundo. Então, tem várias ações, iniciativas. A Fiesc também fez várias reuniões, né? Se utilizou muito de videoconferências, de lives também, com várias instituições, governo federal, governo estadual, o próprio COFEM, com as vice-presidências, que a senhora bem citou, 16 vice-presidências, com os nossos sindicatos filiados, 140, com empresários. Então, foi meios muito eficazes de comunicação durante essa pandemia, né? Então, foram momentos... a comunicação foi muito eficiente, eu diria assim. O que eu vejo é que nós estamos todos, né? Seja na parte de empregados, empregadores, e também na Justiça do Trabalho, nós estamos procurando e nós estamos tentando aprimorar nossos meios de comunicação. Porque nós estamos em casa e de casa, em tese, é um pouco difícil, mas agora eu acho que a gente está conseguindo se comunicar melhor. Eu estou pensando nisso, refletindo a esse ponto, nesse aspecto. Na verdade, está sendo um aprendizado, né, doutora Patrícia? A gente nunca vivenciou uma calamidade pública dessa, uma pandemia dessa natureza, né? Então, a gente está aprendendo, né, no dia a dia, com novas tecnologias, novos meios de comunicação. Essa live é a minha estreia hoje aqui com a senhora da live. Então, é um aprendizado, né, que a gente está aí aprendendo. E assim, tem um lado ruim, né? Mas essa parte desse aprimoramento da comunicação, de fato, é um lado bom, né? Eu vou registrar a presença aqui da Aldrin, que é presidente da Amatra 10, Distrito Federal e Tocantins. Ela colocou assim: muito legal a questão de ouvir os dois lados do contrato de trabalho. Parabéns à Amatra 12. Obrigada, Aldrin, pela presença.
Doutora Maria Antônia, falando sobre a pandemia, nós vivemos hoje, sem dúvida nenhuma, uma crise sanitária, econômica e social sem precedentes na história. É algo que, como a senhora falou, e a gente tem pensado a respeito disso, é algo que a gente nunca pensou vivenciar. Certamente, várias pessoas já leram em livro de história, história não, desculpa, geografia, alguma coisa, ciências, parecida, pandemia, mas a gente sempre pensou, oi, o que será isso? Mas a gente está vivendo um momento ímpar e uma crise muito forte. E com isso, nós criamos na nossa sociedade, sem dúvida nenhuma, uma polarização. Você tem do lado economia e do outro lado saúde, como se fossem ramos, segmentos da vida humana que não pudessem trilhar o mesmo caminho e não pudessem ter um mesmo objetivo e um fim único. Eu pergunto para a senhora, como é que a Fiesc vê essa dicotomia, essa polarização que a gente vive hoje? A Fiesc entende que há uma possibilidade de chegar a um caminho comum no que se refere à economia e saúde? A senhora sabe que essa sempre foi uma preocupação da Fiesc, né? A saúde, obviamente, em primeiro lugar, né, doutora Patrícia, mas também a Fiesc muito preocupada com a saúde financeira das empresas e com a manutenção dos empregos. E então a Federação das Indústrias sempre orientou de forma decisiva da importância das indústrias se utilizarem dos protocolos de segurança. E também, de outro lado, para aquelas empresas que estavam com dificuldades financeiras, com dificuldades de decorrência da crise, que elas se utilizassem dessas medidas propostas pelo governo, como o teletrabalho, como adiantamento das férias, como das férias coletivas, dessas alternativas que pudesse se valer dessas alternativas, né, para contribuir também nesse momento. Então, a gente entende que, com relação à saúde, em primeiro lugar, os protocolos de segurança que têm que ser utilizados com rigor, e as empresas enfrentarem, se aproveitarem dessas medidas do governo para poder ter um fôlego, né? Então, assim, a gente entende que essas duas, que tem que andar juntas, né? A saúde e também a saúde financeira das empresas e a saúde da população e a saúde das empresas. Então, gostei do termo, saúde financeira. É algo que pode chegar a uma ideia de um caminho comum. Saúde financeira, desde que haja saúde de todos nós, né? É verdade. Muito importante. Bom, tratando de números, a Fiesc tem dados sobre o número de empregados já existentes na indústria, em razão da pandemia. Existe alguma perspectiva de números para pós-pandemia? Isso já considerando que o exercício de futurologia é um pouco difícil, né? Mas se já existem esses números e se existe alguma perspectiva de futuro em relação ao número de desempregados, desculpa. Nesse contexto todo que nós estamos vivendo, uma previsão é muito difícil, né, de ser feita. Sim. Mas eu tenho dados aqui, doutora Patrícia, dos desligamentos, né, da indústria. Então, em abril, a gente teve 46 mil desligamentos, e em maio, 28 mil. Então, já teve um decréscimo aí no mês de maio. A gente entende que o motivo foi por causa das medidas do governo, que as indústrias se utilizaram das medidas do governo de suspensão e de redução da jornada de trabalho. E também teve admissões. No mês de abril teve 12 mil e no mês de maio 17 mil. Então, olha só. Pois dado importante, né? E o saldo que seria a diminuição dos desligados com admitidos, então nós ficamos ainda negativos no mês de abril em 34 mil e no mês de maio em 10 mil. Então, assim, a gente viu que no mês
de maio, o resultado foi melhor e a gente entende que foi por causa das medidas que as empresas utilizaram do governo. Mas eu tenho outro dado aqui para passar para vocês, com relação ao entendimento da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que ela fez uma perspectiva pós-pandemia. E ela falou que há um alerta da OIT para o fato de que o coronavírus, Covid-19, pode tirar o emprego de até 25 milhões de pessoas no mundo, levando a economia global a enfrentar uma crise superior à enfrentada em 2008, quando houve perda de cerca de 22 milhões de empregos, deixando a economia internacional em alerta. Então, quer dizer, nós estamos realmente vivenciando uma crise sem precedentes, né, doutora Patrícia? Com reflexo em vários setores, né? Em várias áreas, né? Da social, econômica, enfim. E que eu vejo, assim, doutora Maria Antônia, eu não sou catarinense, eu vim do Rio de Janeiro. E o que eu vejo em relação a Santa Catarina, que aqui é um estado diferenciado. A gente tem uma população aguerrida que não se abala com qualquer pandemia, né? Agora pandemia, qualquer calamidade, qualquer tragédia, eu vejo no dia seguinte as pessoas já trabalhando, batalhando, e naquela época, que foi em 1983, que tiveram aquelas enchentes em Blumenau, eu fiquei muito impressionada com o poder de superação e recuperação. E eu acredito muito nisso em relação a Santa Catarina. Eu vejo aqui como um lugar abençoado em relação a seu povo. Um dos aspectos importantes. Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, eu concordo plenamente com a senhora. O povo catarinense já viveu tanta coisa, tantas crises, né, tantos desastres naturais, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar essa pandemia aí. Com certeza, todos juntos, né? Bom, mais uma pergunta, que trago uma reflexão, depois vou fazer uma pergunta. Como vivemos momentos sem igual, né? Eu vejo sem igual com um precedente da história. Eu vejo também que o papel das empresas e dos sindicatos, das entidades sindicais de uma forma geral, né, das federações e das entidades representativas, eu vejo que é um momento que estão sendo levados à prova. Se capital e trabalho não são inimigos e não podem ser considerados assim, porque um precisa do outro para conseguir os seus objetivos comuns, é certo que capital e trabalho têm que se dar as mãos para se defenderem do inimigo comum, que é a pandemia do coronavírus. Bom, aos sindicatos dos empregados, para mim é clara a função deles, que é assegurar o emprego, né, garantir o salário e assegurar condições adequadas de trabalho. O que cabe à representação patronal? Como a Fiesc está atuando nessa representação? Se a senhora pode me colocar alguma coisa a mais, além daquilo que a senhora me colocou na primeira resposta. Bom, a Santa Catarina ele é um estado diferenciado nas relações entre capital e trabalho. A senhora sabe que o diálogo tem sido fundamental na harmonia dessa relação em Santa Catarina. E uma prova disso é o piso regional em Santa Catarina. Dos 5 estados que têm o piso regional, o regional em Santa Catarina é o único que há negociação. Então, o piso regional hoje ele tem instituído no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas o único estado que há negociação efetivamente é em Santa Catarina. Então, a senhora já viu o diferencial que nós temos, a importância do diálogo, né? Porque, de um lado, estão todas as centrais sindicais em Santa Catarina e a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias, que são a federação que é a FETICOM, a FETIAESC, a Federação dos Metalúrgicos, da Agricultura,
é a FETIESC, Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Inorganizadas, a FETICOM, da Construção e Imobiliário, a FETIAESC, da Alimentação, FETIGESC, dos Gráficos e a FETIMESC, Federação dos Metalúrgicos. E do outro lado estão as federações de indústrias. Estão a FIESC, a Federação da Agricultura, a Federação do Comércio, a Federação do Transporte e a Federação dos Hospitais. Então, realmente, é uma efetiva negociação. É muito difícil chegar no consenso, né? A senhora imagina, são várias instituições, né? De um lado, representação dos trabalhadores e dos empregadores. É uma negociação muito difícil, muito complexa, mas nos últimos 10 anos nós temos conseguido chegar no consenso. Então, a gente faz, é feito um termo, um acordo entre as federações, como é encaminhado para o executivo, né, que é uma iniciativa do executivo, e depois vai para o executivo, encaminha para a LESC, né, é votada, e depois vai para o governador sancionar a lei. Então, realmente, Santa Catarina tem um diferencial, e o diálogo tem sido fundamental para a gente conseguir fazer essa negociação. Sem dúvida nenhuma, é uma atuação de suma importância, né? Sim, é o piso que vale para Santa Catarina, né? Então, é muito importante. E diante disso, do papel de representação dessas instituições, dessas que eu citei, preocupados com o coronavírus, nós fizemos um pacto de união com as 5 federações de trabalhadores que eu citei. Foi feito um pacto de união para enfrentamento dessa crise. Então, assim, a importância da gente estarmos unidos para enfrentamento da crise, para evitar as demissões, né? Então, evitar as demissões e também, do outro lado, para colaborar com as indústrias, né? Então, foi feito um pacto de união com os trabalhadores, com as 5 federações de trabalhadores, para o enfrentamento dessa crise que a gente está vivenciando. Então, foi muito importante. Um pacto coletivo, né? Houve uma convergência de interesses, né, entre essas federações, para que a gente pudesse manter os empregos e manter as empresas, né? Então, foi muito, muito importante. Então, o canal de diálogo tem sido fundamental, né, doutora Patrícia? Sim, com certeza. E um pacto coletivo abrangente e muito importante para esse momento, né? Um momento de união. Sim, é um momento de união e o entendimento era esse mesmo, que a gente tem que se preservar, para preservar o emprego, a gente fez esse pacto de união, um pacto de solidariedade aí, para a gente poder enfrentar essa crise, né? Então, foi muito importante a união com as 5 federações de trabalhadores de indústrias. Tá. Então, eu vou fazer uma próxima pergunta, mas eu já consigo vislumbrar a resposta. No meu ponto de vista, uma negociação, como a gente estava falando aqui, seja entre trabalhador e empresa, seja entre sindicato de trabalhadores e empresa, seja entre sindicatos de trabalhadores e sindicatos de empregadores, é o norte que nós temos aqui para a prevenção e a gestão de inúmeros e complexos conflitos que vêm em decorrência dessa crise epidemiológica e do seu avanço. Como a Fiesc vê a negociação, a individual e a coletiva? A Fiesc estimula alguma das formas de negociação individual ou coletiva? Há alguma atuação expressa nesse sentido? Bom, a Fiesc, a gente vê, a Federação das Indústrias sempre valorizou, uma entidade sindical, sempre valorizamos a negociação, a importância da negociação coletiva, e nesse momento de pandemia se torna muito mais importante, porque é preservar os empregos, preservar as empresas, né, doutora Patrícia? Então, a gente vê como muito importante. Mas, nesse cenário também, a negociação individual tomou uma relevância muito grande. Porque, às vezes, nesse cenário que nós estamos vivendo, de distanciamento social, é muito difícil, às vezes, ter um contato com a representação dos trabalhadores, né? É uma coisa nova, nós não tínhamos
esse contato, né, de forma virtual, né? Então a negociação individual, ela também se tornou muito importante durante a pandemia. E com relação às medidas do governo, tem duas medidas provisórias do governo que elas foram essenciais, né? São medidas do governo que elas vieram para preservar o emprego, preservar a renda e preservar a continuidade das indústrias, né? Então, são medidas importantes. Tem a medida provisória 927, que trouxe uma série de requisitos para que se possa fazer durante esse período de pandemia, como teletrabalho, antecipação de férias, antecipação de feriados. Então, ela trouxe uma série de requisitos importantes para o enfrentamento da pandemia nesse período. E a medida provisória 936, ela trouxe também dois instrumentos muito importantes, que foi a própria redução do contrato do trabalho e de salário, e a suspensão temporária do contrato de trabalho, né? Então, a redução de jornada e de salário e a suspensão do contrato de trabalho. Então, foram dois instrumentos muito importantes. E na própria redução e na suspensão, ele pode ser feito por negociação coletiva e também por negociação individual. E nesse cenário, então temos essas medidas do governo, e nesse cenário é muito importante porque foi muito criticado a negociação individual, né? Teve algumas críticas, mas nos salários até 3.135, que são 3 salários, né? Agora veio a legislação nova, né? A lei que alterou a lei 14.020, recentemente, faz acho que 2 dias. Sim. E aí, mas para aquela faixa que vai até 3 salários mínimos, ali não há quase perda para o trabalhador, porque há compensação do governo. Então, por isso que foi permitida a negociação individual dessas faixas de até 3 salários, né? E depois, acima de R$12.000, seria para hipersuficientes, né? Que poderia ser feito também dessa forma. E então, teve muitas críticas com relação a esse patamar aí de 3.000, de 3 salários, mas a gente considera que nesse patamar aí tem pouca perda, né, do trabalhador. E agora temos a lei nova, né, a lei 14.020, né, que foi uma medida que foi transformada, a medida provisória foi transformada em lei. E outra questão importante para dizer aqui foi sobre a posição do Supremo Tribunal Federal, né, que teve aquela posição se podia fazer por acordo individual, e o Supremo Tribunal decidiu, nesse momento de calamidade, de excepcionalidade que estamos vivenciando, que a redução poderia ser feita por acordo individual. Então, foi uma decisão importante, foi uma decisão que trouxe segurança jurídica para as indústrias, que logo após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, triplicou o número dos acordos individuais. Então, foi bem importante a decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. E já foram firmados mais de 11 milhões de acordos, tanto para a redução da jornada, quanto para a suspensão do salário, né? Então, foram medidas extremamente importantes do governo para que a gente possa atravessar esse período, que as empresas possam atravessar esse período de pandemia, né, doutora Patrícia? Tentar sobreviver e manter os empregos, né? E outra coisa importante que essa medida provisória traz também é a estabilidade, né? Ela trouxe a estabilidade na redução, na suspensão. Então, se a estabilidade, a redução é feita em 60 dias, tem mais um período no retorno de igual período, né? Então, se reduziu em 60, na volta tem mais 60 dias de estabilidade. Se foi 30 dias, no retorno tem mais 30 dias, né? Se o trabalhador foi 90 dias de redução, aí tem mais 90 dias de estabilidade. E então, a legislação ela permitiu fazer
90 dias de redução de salário de jornada e suspensão no máximo 60 dias. Mas se o empregador for fazer as duas medidas juntas, aí não pode ultrapassar 60 dias. Então, foram medidas importantes que a gente entende importante nessa situação de pandemia aí para preservar os empregos, né? Doutora Maria Antônia, assim, estou ouvindo a senhora e estou bastante assim, impressionada com a forma de atuação da Fiesc. Eu não tinha ideia nem do alcance, nem dos nortes que são tomados. Eu posso te dizer que, sob o aspecto da negociação coletiva, a Justiça do Trabalho e a Magistratura do Trabalho, em certa medida, via com muita preocupação esse fato de se deixar de lado a negociação coletiva e dar primazia a uma negociação individual. Por quê? Porque a gente teme que, no momento de uma negociação coletiva, o empregado acabe sendo coagido. Não é coagido nesse momento, não é uma coação num sentido ruim do termo, né? No sentido mal do termo. Seria uma coação em razão até do próprio momento em que se vive. Ele não tem muito poder de escolha. Então, a preocupação é justamente essa, pela falta de poder de escolha, porque ele tem que preservar o emprego dele. Então, seria importante a representação dele por uma entidade que pudesse dizer, não, o limite é esse. Né? Ele tem um intermediário. E aí eu vendo agora, né, ouvindo, melhor dizendo, como a Fiesc está atuando, isso daí traz um efeito tranquilizador em relação a isso. Porque eu vejo que a Fiesc, embora reconheça as negociações individuais, como tem que reconhecer, a própria lei está reconhecendo, ela também dá uma importância muito grande à negociação coletiva. E a negociação coletiva é o que está expresso na Constituição. Né? Não existe uma Constituição, nem um regramento de pandemia ou uma exceção de pandemia só porque nós estamos na pandemia. Não existe uma Constituição B para a pandemia. A Constituição é a Constituição. E a gente tem que aplicar ela em qualquer momento que seja. Né? A Marisa Amorim fez um registro aqui que eu acho importante e eu vou ler. A Fiesc colaborou para a conclusão das negociações do Simpesc, Sindicato das Indústrias de Celulose e Papel de Santa Catarina, com a FETIESC e mais 14 sindicatos laborais do nosso setor em Santa Catarina. Aí colocou Nereu Baú. Tá. O Nereu Baú é presidente do Sindicato das Indústrias de Papel e Papel de Santa Catarina. Então, está falando que a FETIESC colaborou com aquele pacto de união que eu falei, inicialmente eu falei com as federações, então foi muito importante, porque aquele pacto que nós fizemos com as 5 federações de trabalhadores, doutora Patrícia, com certeza preservou muitos empregos. Então, foi extremamente importante esse pacto de união para preservar os empregos em Santa Catarina. Então, foi um momento importante com as federações de trabalhadores, de união, de esforço realmente, para que a gente se utilizasse dessas medidas do governo para evitar realmente as demissões, né? Então, foi um momento muito, muito importante. E a gente que está na Justiça do Trabalho, seja como juiz, como servidor, e até o próprio operador de direito, de uma forma ampla, não tem ideia desse pacto. Eu não tinha, assim, eu não cheguei, olha, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa aquela que fica ávida por notícias, né? Mas eu não cheguei a olhar e a ver a notícia sobre esse pacto. A existência desse pacto, para mim, Patrícia, juíza do trabalho e dirigente associativa, é algo tranquilizador.
traz um alento, é bastante importante, foi muito bom eu ouvir isso. Traz um fator, para mim é um fator diferencial, e eu já tinha bastante respeito pela atuação da Fiesc e passei a ter mais ainda. Eu reconheço e reverencio. Muito obrigada, doutora Patrícia. Realmente foi importante essa união com a Federação dos Trabalhadores. A gente viu essa necessidade, porque assim, no início de março foi muito complicada essa pandemia, de repente saiu o decreto do governador, fecha as indústrias, e como é que fica as indústrias, como é que ficam os trabalhadores nas indústrias, né? Então foi esse um momento muito difícil, e que nós conversamos nós temos um relacionamento muito bom, um diálogo muito bom com a Federação dos Trabalhadores, o próprio piso regional, que eu falei anteriormente, prova a importância do diálogo no encaminhamento do piso regional. E aí, então, foi muito importante a gente ter feito esse pacto aí com as federações dos trabalhadores, né, para tentar preservar os empregos, manter as indústrias, né, e porque os trabalhadores viram que realmente as dificuldades das indústrias foram grandes, né? Se a gente considerar inicialmente, como eu falei, 97 micro e pequenas empresas, a gente vê o tamanho das dificuldades que essas indústrias vão ter diante da crise, né? Estão tendo, né? Isso é a importância do crédito, né? De chegar o crédito nessas indústrias, né? Porque se não chegar, não há sobrevivência das indústrias, não há emprego, né? Por isso que o governo editou essas medidas, são extremamente importantes para tentar manter os empregos nesse período de calamidade pública que nós estamos vivenciando, e também a própria nova lei, que foi convertida, a MP, na Lei 14.020, ela também diz que o Executivo vai fazer a prorrogação, né? Sim. Vai prorrogar o prazo, tanto da suspensão quanto da redução. Eu queria fazer uma correção, porque eu falei inicialmente das duas medidas, de suspensão e de redução. Na verdade, a MP trouxe que pode se utilizar de 90 dias de redução da jornada e de 60 dias de suspensão, mas as duas medidas juntas seriam de 90 dias. Então, se uma Sim. empresa já se utilizou de uma, pode se usar mais 30 da suspensão, mas o total das duas seriam 90 dias. Então, Doutora Maria Antônia, a senhora fique bem tranquilo, porque esses dias eu fiz uma mediação pré-processual que foi encaminhada pelo tribunal, e eu estava fazendo audiência, e na hora de falar, antes de falar, eu tive que olhar várias vezes isso e ver. Aí depois eu peguei, anotei num papelzinho assim do lado, tipo para fazer uma colinha, porque tá difícil, assim, foi difícil de acompanhar e tá difícil de acompanhar mesmo, né? E aí a gente acaba se confundindo e tem que estar toda hora olhando a lei, toda hora consultando e vendo. Bom, doutora Maria Antônia, também, sem querer fazer um exercício de futurologia, o que é ingrato, o que é muito difícil, mas eu vou fazer uma pergunta. Como que a Fiesc acredita que estará a situação da indústria em Santa Catarina após o término desse distanciamento social? Está sendo ou será realizada alguma ação que se possa noticiar aqui para minorar os efeitos da pandemia, fora essas que estão sendo feitas, mas alguma ação futura? A Fiesc está pensando em algo no futuro? Bom, como a senhora disse, Santa Catarina realmente é um estado diferenciado, né? Ele possui uma economia forte, né? E diversificada. Então, nosso estado realmente é um estado diferente. E o que a Fiesc está pensando, que a Fiesc fez, é um programa chamado Travessia. Seria como que nós vamos sair dessa... O próprio nome já diz, né? A travessia da crise, né? A ideia é proporcionar uma travessia dessa crise pós-coronavírus. Então, a ideia é reinventar, recuperar a indústria e a economia de Santa Catarina. Então, esse programa Travessia já foi apresentado para o governo do Estado, para que a gente possa realmente trabalhar juntos, né, uma união de esforços, né, para após a crise da pandemia a gente possa se fortalecer mais, né, e sair dessa crise. Então, é um programa da Fiesc muito,
muito importante para a gente poder atuar pós-pandemia, né? Então, a Fiesp está atuando desde o início da própria saída da pandemia. Outro tema importante que a Fiesp tem trabalhado é prefira Santa Catarina, prefira o Brasil. A Fiesp está para que as pessoas que se puderem optem pelos produtos fabricados em Santa Catarina e no Brasil. Então, é importante para manter a manutenção dos empregos, a manutenção das empresas. Então, acho que é bem bacana a maneira como a Fiesp está fazendo esse prefira Santa Catarina, prefira o Brasil. Então, acho que também é importante a gente olhar um pouco para dentro, né, doutora Patrícia? Olhar para nós mesmos, para a nossa indústria, para o Brasil. A gente produz muito bem o Brasil, né? Então, acho que é importante que a gente possa olhar para dentro para a gente poder sair mais forte dessa crise. E outro ponto importante também para dizer aqui é que a gente tem que realmente rever uma política industrial pós-pandemia. Então, acho que a gente tem que rever para valorizar as indústrias de Santa Catarina e do Brasil. Então, eu penso que a Fiesp, né, que a gente poder rever uma nova política industrial pós-pandemia que valorize os produtos de Santa Catarina e do Brasil, vai colaborar muito para a gente superar e sair mais forte dessa crise. Que bom. Acho que é um ponto bem importante. Eu vou repetir o que eu falei. Assim, é muito bom ouvir. Está sendo muito bom ouvir. Ouço com alento, assim, e até com bastante entusiasmo. Eu vou fazer o registro agora do Dr. Jefferson Rodrigo. O Dr. Jefferson Rodrigo é um advogado atuante em lajes de empresas. Ele colocou aqui: a Fiesp monitora todas as negociações coletivas dos sindicatos filiados, fazendo levantamento das cláusulas sociais e econômicas e compartilhando as melhores práticas. A doutora Érica Secato, que é vice-presidente da Matra 12, completa e diz assim: diálogo entre entidades é sempre o melhor caminho. Então, estamos todos convergindo aqui nas ideias. Doutora Maria Antônia, nós estamos nos encaminhando para a parte final e estamos com 7 minutos. Vamos tentar vencer toda a nossa programação aqui. A Fiesp é um grande parceiro, já falei no início da nossa live e vou repetir. A Fiesp é um grande e importante parceiro do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, do qual eu sou gestora regional. Bom, eu queria que a senhora contasse aqui para aqueles que nos assistem como se dá essa parceria e como são as ações da Fiesp nessa parceria. Doutora Patrícia, a Fiesp também é parceira do Programa Trabalho Seguro do Tribunal. Tem sido muito bacana estar junto com o desembargador Roberto Guglielmetto e com o doutor Ricardo Jan. Então, quero cumprimentá-los aí pelo trabalho que eles têm feito à frente do Programa Trabalho Seguro e dizer que é um prazer a Fiesp estar participando do trabalho também, parceira no combate ao trabalho infantil, estímulo à aprendizagem. A gente começou lá atrás, eu acho que foi a oportunidade que eu tive prazer em conhecê-la lá na Fiesp. Foi. Eu estava com a doutora Tereza, com a doutora Maria de Luz Leiria, a presidente, a doutora Maria Leda. Sim, e a doutora Andréa Haus, que na época era presidente da Matra 12 também. André, também. Então, foi lá que eu tive o prazer de conhecê-las. Então, esse programa é muito importante, o programa de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. A Fiesp tem colaborado muito com o Tribunal na divulgação das cartilhas, né? Das cartilhas do combate. A Fiesp tem colaborado também esse ano com caderno, né? Com caderno que tem a capa do concurso que vocês fizeram ano passado com a rede pública. Que tem um desenho de criança que foi premiada nesse concurso.
e colaborado também na divulgação, né, do combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem. Eu vi a live da senhora com a doutora Tereza, achei bem bacana, foi muito importante. Dia 10 de junho, né, se comemorou o combate 12 de junho, 12, é o dia do combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. Então, parabenizo vocês pela live que eu assisti, achei muito bacana. Eu não assisti no dia porque eu não pude, mas depois eu vi. Então, a Fiesc tem trabalhado, tem colaborado com o tribunal, é super importante a gente estar junto nessa parceria aí do trabalho de combate infantil. E eu só tenho que parabenizar o trabalho que a senhora, junto com a doutora Tereza, tem desenvolvido frente a esse programa. Eu agradeço bastante. Doutora Maria Antônia, então assim, estamos nos minutos finais mesmo. Eu, empresário, como eu posso entrar em contato com a Fiesc nesse momento? Como é que eu faço? Tá, o empresário pode entrar em contato com a Fiesc no site do Observatório, observatoriofiesc.com.br/contra-corona. Então, nesse site estão todas as informações desde o início da pandemia. Então, tem várias informações, tem um canal de perguntas e respostas. Então, ali é o nosso canal de comunicação. Durante essa pandemia. Eu vou pedir uma coisa para a senhora. Quando a gente terminar a live, me manda um WhatsApp. Me manda no WhatsApp bem direitinho esse contato que eu vou botar junto com um comunicado que eu vou fazer nas redes sociais da Matra 12. Tá, doutora? Obrigada. Então, doutora Maria Antônia, estamos no nosso final. A live que era para ser do dia 30/6, que não foi por causa do ciclone. Estamos encerrando, para mim, de uma forma brilhante essa live. Eu agradeço muito, muito, muito a senhora ter aceito o convite e agradeço muito as suas palavras. Eu vou repetir, porque para mim está sendo muito importante. Foi muito importante para mim ouvi-la. Eu vejo, assim, como juiz eu trabalho, eu tenho preocupação em relação à negociação coletiva, à negociação individual, e ouvi-la trouxe um alento. Foi muito importante. Então, doutora Maria Antônia, a senhora tem a palavra para as suas considerações finais. Doutora Patrícia, eu agradeço muito a senhora, agradeço a gentileza, também é um prazer estar aqui, podendo colocar um pouco das ações da Federação das Indústrias nesse momento tão difícil que a gente está vivenciando, né, dessa pandemia, que tem afetado a sociedade e as indústrias de uma maneira geral. Então, eu queria agradecer a senhora, dizer que foi um prazer. Como a senhora disse, foi muito rápido, né? O nosso bate-papo foi muito bom. E dizer, como a senhora falou inicialmente, que o nosso povo, o povo catarinense, realmente ele tem superado muitas crises, muitos desastres naturais. E eu tenho certeza que nós vamos, se Deus quiser, sair mais cedo e mais rápido dessa crise. E acho que é uma união de forças, né, para que a gente supere essa pandemia. A gente tem a relação de trabalho como um dos pontos mais importantes da nossa vida, né? Porque é o trabalho que traz dignidade, é o trabalho que traz para o ser humano o poder de se sustentar e sustentar a sua família. Então, o colocado pela senhora no que se refere à intenção e à atuação da Fiesc quanto à negociação coletiva é muito importante. Doutora Maria Antônia, muito obrigada. Continuamos as nossas parcerias. Esta live só foi mais um momento dessa parceria de muitos frutos e muita importância. Muito obrigada mesmo. Agradeço a todos que estiveram aqui e, na sequência, nós, nessa semana ou no início da semana seguinte, vamos publicar as outras lives da Matra 12. Nós temos uma agenda cheia até o final de julho. Muito obrigada. Obrigada, um beijo para todos. Muito obrigada, doutora Maria Antônia. Tchau. Obrigada. Obrigada. Deu certo, né? Deu certo. Um abraço. Tchau. Tchau.